O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga seu corpo, sua mente e até seu lugar no universo. Federico Feren, que não é apenas um cientista qualquer, mas o inventor do microprocessador, trouxe uma visão surpreendente. Em um computador, cada byte funciona de forma binária, está ligado 1 ou desligado 0. Mas no nosso corpo, a coisa é bem mais complexa e impressionante. Cada uma das nossas cerca de 50 trilhões de células carrega o projeto completo de quem somos. Cada célula é uma miniatura do todo. E isso não é só mecânico, é holográfico. Somos mais do que matéria. Somos campos de informação, padrões vivos que se repetem em diferentes escalas. Segundo Feren, cada célula não só carrega informação, mas está conectada a todo o sistema do corpo através de algo mais profundo, uma espécie de campo quântico. Isso significa que o corpo não é um monte de peças funcionando separadamente. Ele é uma rede inteligente, viva, adaptável e consciente de si mesma. E isso não é só teoria bonita, é baseado nos princípios da física quântica. Na física clássica, a gente costuma tratar a matéria como coisas separadas, sólidas e mensuráveis. Mas a física quântica veio quebrar essa ideia. O que achamos de partículas não são objetos isolados, são estados de um campo. É como tentar separar uma onda do oceano. Não dá. Do mesmo jeito, não dá para separar uma célula do campo energético do qual ela faz parte. Então, quando a gente pergunta o que somos de verdade, a resposta não é um saco de reações químicas previsíveis. Somos sistemas vivos, dinâmicos, interligados por campos de energia. E esses campos parecem responder à intenção, à atenção, talvez à consciência. Se isso for verdade, e os indícios apontam que sim, então o modelo antigo que diz que a consciência é um subproduto da química cerebral está não só incompleto, mas profundamente equivocado. Fica comigo porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais essa virada de perspectiva. Durante o século XX, a ciência surgiu com uma regra básica. Se não pode ser medido, então não existe. Foi assim que acabamos reduzindo a vida e as reações químicas e impulsos elétricos do cérebro, porque eram as únicas coisas que conseguíamos observar, registrar e repetir em laboratório. Mas esse método, por mais poderoso que seja, mostra apenas uma parte da realidade. Ele revela só aquilo que pode ser medido. O que fica de fora são justamente as conexões invisíveis, os campos quânticos que mantêm tudo interligado. E, ironicamente, a própria física quântica vem dizendo isso há décadas. Aquelas partículas que acreditávamos serem os tijolos fundamentais da matéria não são partículas no sentido tradicional. Elas não são bolinhas minúsculas saltando por aí. São estados temporários de um campo. Ondulações em algo muito mais profundo. Elas vêm e vão. Não são permanentes nem isoladas. Isso muda tudo, especialmente quando pensamos sobre a vida. O seu corpo, cada célula sua, é feita desses estados quânticos. E esses estados não existem de forma isolada. Eles estão entrelaçados, conectados por meio do que a física chama de emaranhamento quântico. Isso desmonta completamente a ideia de que somos apenas máquinas. Isso desmonta completamente a ideia de que somos máquinas autossuficientes. As partículas não são objetos separados. São expressões de campo e não podem ser separadas do campo do qual fazem parte. Então, por que a ciência moderna ainda insiste tanto na visão mecânica, como se o corpo fosse uma máquina previsível? Simples, porque é mais fácil. Um sistema mecânico é controlável, previsível e, é claro, oferece a ilusão de certeza. O mundo clássico segue regras fixas que podem ser mapeadas, reproduzidas e manipuladas. É por isso. Isso é atrativo, não é só para cientistas, mas também para as indústrias que se constroem em torno do controle. Eu espero que você esteja entendendo isso. No mundo quântico, as coisas se comportam de outro jeito.
Elas se adaptam, se auto-organizam e evoluem e nem sempre seguem padrões previsíveis. Isso é mais difícil de controlar, é mais difícil de monetizar e muito mais difícil, é claro, de dominar. É aqui que a questão se aprofunda ainda mais. Se o modelo clássico já não se sustenta, então a ideia de que a consciência é apenas um subproduto da química cerebral também cai por terra. O modelo quântico propõe o oposto. A consciência não é um acidente. Ela está na base de tudo. É o ponto de partida da realidade. Se isso for verdade, então muita coisa da inteligência artificial, a neurociência, por exemplo, foi construída sobre uma compreensão incompleta, até perigosa, do que significa estar vivo. Por exemplo, só para você entender o que eu estou falando melhor, já se perguntou por que a consciência ainda é um dos maiores mistérios da ciência? Talvez seja porque estamos tentando explicá-la usando ferramentas que simplesmente não foram feitas para isso. No mundo clássico, o dos computadores, da matemática, das informações estáticas, tudo pode ser copiado, movido e processado por algoritmos, não é isso? Seu celular, por exemplo, faz isso a cada segundo, usando bytes que são zeros e uns. Esses dados podem ser duplicados perfeitamente, certo? Você compreende isso? Mas a informação quântica funciona com regras totalmente diferentes. Você não consegue copiá-la. Aliás, nem pode observá-la completamente sem interferir nela. Assim que você tenta medir um byte quântico, chamado de qubit, ele colapsa. Ou seja, todas as possibilidades infinitas que ele carrega se reduzem a um único valor, 0 ou 1, baseado em probabilidade. E, uma vez colapsado, o estado original se perde. O máximo que conseguimos extrair de um qubit é um byte clássico. E, segundo o teorema da não clonagem, nem mesmo um único byte pode ser clonado. A informação quântica não pode ser separada do sistema ao qual pertence. Essa é a base. E aqui está a parte mais fascinante. Esse tipo de informação se comporta mais como uma experiência do que como um dado. O que você está sentindo agora, o seu mundo interior, ele é real, mas não pode ser baixado, copiado ou transmitido. Entendeu? Ele só existe dentro de você. Isso nos leva a uma ideia revolucionária. Talvez a consciência não seja criada pelo cérebro. Talvez o cérebro funcione como um tradutor, um filtro para um campo quântico mais profundo, onde a consciência já existe. É por isso que, quando tentamos explicar a consciência usando apenas algoritmos, sempre batemos numa parede. Algoritmos não criam significados, eles apenas simulam estruturas. Uma máquina pode formar uma frase, mas não pode sentir o que esta frase significa. Veja, mesmo quando a inteligência artificial tem uma ideia brilhante, ela não sabe que essa ideia é brilhante. Quem reconhece isso é você, com sua consciência. Sob essa nova visão, a consciência e o livre-arbítrio não são resultados finais, são começo, são fundamentais. Tudo o mais da biologia à tecnologia emerge deles. Sim, essa perspectiva vira o modelo científico de cabeça para baixo. Porque se aquilo que sentimos não pode ser medido, copiado ou simulado, então talvez esteja no domínio quântico. Tem um conceito na física quântica que ainda deixa muita gente coçando a cabeça.
É o colapso da função de onda. Parece algo complicado, mas basicamente é o momento em que algo que existia só como possibilidade se transforma em realidade. Um momento super misterioso que a ciência ainda não consegue explicar direito. Na física quântica, as partículas não ficam em um lugar fixo como estamos acostumados a pensar. Elas existem em vários estados ao mesmo tempo, meio que como se estivessem em todas as possibilidades de uma vez. Mas no instante em que a gente observa, tudo muda. O campo colapsa e só uma dessas possibilidades se torna real. O problema é que ninguém sabe como esse colapso acontece. Não existe uma fórmula, um mecanismo exato, nada que explique isso direito. Ele não é um processo gradual, é um processo instantâneo, imprevisível e fora das regras tradicionais de causa e efeito. E aí vem a parte mais louca. E se esse colapso não acontece apenas por nossa causa, mas através de nós? E se a simples observação, o ato de estar consciente, for o que transforma possibilidades em realidade? Pensa nisso por um momento. Pense nisso. Olha só. Uma partícula só escolhe um estado quando é observada. Mas o que quer dizer ser observada? É só uma câmera, um sensor? Ou é algo capaz de viver e sentir a experiência? Essa ideia de que a consciência tem um papel na formação da realidade não é só filosofia. Ela está na própria matemática da física quântica. E ela sugere algo profundo. Você não é só alguém assistindo ao mundo. Você está participando da criação dele. A informação quântica representa algo muito mais próximo da nossa experiência interna. Quando a função de onda colapsa, isso pode ser visto como uma expressão do livre-arbítrio. Isso não é papo de misticismo, não é isso, tá? É uma forma de pensar em relação à mente e à matéria. Talvez elas nunca tenham sido separadas de verdade. Se os estados quânticos só colapsam quando são medidos, e a medição precisa de um ponto de referência, talvez a consciência seja este ponto. Não um observador distante, mas alguém dentro do próprio campo, criando a realidade no instante em que vive uma experiência. Cada vez que você percebe algo, pode estar colapsando infinitas possibilidades num momento único, só seu. E isso é importante, porque é você quem está vivendo aquilo. Talvez essa seja a explicação mais direta do motivo pelo qual não dá para descrever totalmente a realidade sem incluir o observador. E se isso tudo for verdade, então sua atenção, sua percepção não são passivas. Elas podem ser um mecanismo que transforma o potencial em real. Agora pensa no tipo de informação que a gente está acostumado. Números, palavras, imagens, não é isso? Isso é o que a ciência chama de informação clássica. Ela pode ser copiada, ela pode ser analisada, movida de um lugar para outro. Mas, lembre-se, ela não sente nada. Um número é apenas um número. Um sistema clássico só executa o que foi programado sem emoção, sem significado. A consciência não é assim. Ela lida com outro tipo de informação, aquela que você sente. O calor do sol, o som do seu nome, o arrepio quando algo é bonito ou verdadeiro. Isso não é só entrada de dados, são experiências reais e nenhuma máquina consegue reproduzir isso de verdade. Verdadeiramente ela não consegue. É por isso que a tal da informação quântica é tão importante. Ao contrário do que os bytes normais, elas não podem ser copiadas ou clonadas. Ela só existe como um estado invisível que se transforma no momento em que você percebe.
É como uma experiência pessoal. Você pode até tentar explicar, mas nunca consegue reproduzir exatamente. E é aí que vem uma ideia surpreendente. Talvez as suas experiências conscientes sejam sim fenômenos quânticos. Talvez o seu mundo interior não seja criado pelo seu cérebro, mas expresso através dele. A gente construiu toda uma civilização baseada na ideia de que o significado vem de fora. Mas e se for o contrário? E se o significado for gerado de dentro? E tudo o resto for só o mapa, não o território? A verdade é que só você sabe como está aí dentro. O seu campo não é só seu corpo, é o que você sente, percebe e escolhe. O que você consegue colocar em palavras é só uma parte minúscula do que você realmente vive. Isso muda tudo. Muda a forma como olhamos para a filosofia, para a neurociência e até para a tecnologia. Porque o significado não pode ser medido, copiado ou simulado. Repito para você, nenhuma máquina, por mais avançada que seja, pode replicar o que é ser você. E isso não é só sobre consciência, é sobre a própria realidade. Porque quando você entende que o universo não carrega o significado em si, mas que é você quem dá sentido a ele, tudo muda. De repente, você percebe que não é só um passageiro neste mundo. Você é um criador. A gente gosta de imaginar a realidade como algo que está lá fora, separado da gente, como se fosse uma coisa que dá para estudar, controlar, manipular, como se fosse um objeto numa prateleira. Mas essa ideia parte de uma suposição antiga, a de que existe uma separação entre quem observa, a gente, e o que está sendo observado, o mundo. E sabe o que a física quântica diz sobre isso? Que essa separação não existe. No nível mais profundo da realidade, tudo é conectado. Nada está isolado. A realidade não é feita de partes soltas que você pode tirar do todo e analisar sozinhas. É tudo sobre relações e interações. É um tipo de uma dança. Você não pode separar o dançarino da dança e ainda dizer que entende o que está vendo. Não tem como. Na física clássica, tentamos sempre dividir tudo em pedacinhos. Por quê? Porque é mais fácil medir e controlar. E quando a gente não consegue medir esses relacionamentos complicados, o que fazemos? A gente tenta simplificar. Transformamos o complexo em algo binário, certo ou errado. É assim, 0 ou 1, sim ou não. Isso facilita as contas, não é mesmo? Mas aí a gente começou a confundir o mapa com o território. Tipo, só porque conseguimos representar a realidade com equações e códigos, não quer dizer que aquilo é a realidade. Até mesmo o que a gente chama de verdadeiro ou falso são simplificações que só funcionam com certos contextos. E é aí que mora o problema. O mundo que a gente construiu, com toda a ciência, tecnologia e lógica, foi baseado nessas simplificações. Só que quando você vai fundo bastante, percebe que isso não dá conta de explicar tudo. É como tentar descrever uma sinfonia inteira usando só 2 notas. Chega uma hora que o sistema começa a ficar incoerente. Nada bate. Não porque esteja errado, mas porque a realidade é muito mais do que apenas lógica. A realidade é viva, é um movimento, e essa realidade inclui você. É curioso, né? Criamos máquinas que conseguem simular a inteligência, mas ainda não entendemos a verdadeira inteligência que criou essas máquinas, a nossa. É basicamente isso. A gente acha fantástico o que a gente cria, mas não entende o que a gente é.
Talvez seja porque estamos fazendo a pergunta errada. Em vez de ficar só no como funciona, a gente deveria perguntar o que é isso que sabe. E quanto mais você se aprofunda nessa busca, mais a resposta começa a apontar para dentro. Todo mundo já se perguntou em algum momento: o que será que acontece depois que a gente morre? Será que tudo acaba? Será que tem alguma coisa além? O Federico tem uma maneira bem interessante de pensar sobre isso. Olha só, essa é uma explicação dele que eu achei bem interessante. Imagina o seguinte: você está pilotando um drone, tipo aqueles que sobrevoam lugares distantes. Vamos dizer que o drone está lá no Afeganistão, tá? E você está controlando. Você não está lá de verdade, mas você vê tudo o que ele vê. Sente como se estivesse lá, porque está focado nas imagens que ele está te enviando, certo? É como se sua consciência estivesse dentro do drone, mesmo que seu corpo esteja longe, intacto. Agora pensa nisso. E se o nosso corpo fosse esse drone? E a nossa consciência, a nossa verdadeira essência, fosse quem está pilotando? O corpo, como o drone, manda sinais, imagens, sensações, e a consciência interpreta tudo isso e decide o que fazer. Mas ela mesma não está presa no corpo, só está usando ele como um meio de se movimentar e experimentar o mundo. Perceba isso, porque agora vem a pergunta: e quando o corpo morre, o que acontece com quem está pilotando? O mesmo cientista sugere que não é o fim, é só uma desconexão. Tipo, quando o drone desliga, mas quem está pilotando continua ali, só não está mais recebendo aquele sinal. Não é fantástico isso? Isso não é só uma ideia solta. Tem milhares de relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, gente que foi declarada clinicamente morta, sem sinais cerebrais, e ao mesmo tempo, mesmo assim, viu e ouviu coisas que estavam acontecendo ali na sala de cirurgia. Algumas depois até contaram detalhes que só poderiam saber se estivessem ali, mas não estavam tecnicamente. Estavam mortas. Em alguns casos, disseram que encontraram parentes falecidos que nem sabiam que tinham morrido. Só descobriram isso quando voltaram à vida e aí confirmaram com a sua família. Esses relatos todos apontam para uma possibilidade. Talvez a consciência não dependa do cérebro. Talvez ela continue existindo mesmo quando o corpo para. Talvez ela já existisse antes do corpo. E tem mais, não para por aí. A nossa experiência aqui, nesse corpo físico, pode ser só uma fatia bem estreita da realidade. Nossos sentidos captam só um pedacinho do que está acontecendo. Igual a gente só enxerga uma parte bem pequena de um espectro de luz. Mas existe muito mais além, que a gente não percebe com os olhos, ouvidos e nariz. A física mesmo já fala disso. Existe um campo eletromagnético enorme, com frequências que os nossos sentidos não acessam. Pense nisso. Se a gente tivesse os olhos como antenas de celular, veríamos milhares de informações no ar, certo? O tempo todo a gente conseguiria fazer isso. Então, e se quando o corpo morre, o que realmente acontece é que esse filtro cai e a consciência que antes estava limitada ao corpo, ao canalzinho estreito aqui, de repente se abre para algo muito maior. Talvez a gente nem vá para lugar nenhum. Talvez a gente só volte para o que sempre foi. Porque, pensa bem, talvez a gente nunca tenha estado preso nesse corpo para começo de conversa. Tudo começa num instante.
um momento bem silencioso, quase mágico, onde a consciência acorda e se percebe. Não é só perceber o mundo lá fora, o corpo, os sons, as formas. É perceber a si mesmo, é perceber a si mesma. É como se de repente algo dentro de você dissesse: "Ei, eu existo". E isso não vem aos poucos, não é um processo lento, é um estalo, um flash que muda tudo. Nesse momento, algo incrível acontece. Nasce o verdadeiro eu. O eu não é o eu quebrado em pedaços ou que vai montando com o tempo. Não é isso. O eu já vem completo, porque você já é completo. Porque para se perceber de verdade, a consciência precisa se ver por inteiro, não só em partes. E é aí que surge a verdadeira identidade. Não como separação, mas como uma consciência se olhando por um ângulo único entre infinitas possibilidades. Cada ponto de vista, cada pessoa, cada ser é como um raio de luz passando por um cristal. A luz é a mesma, mas cada raio brilha de um jeito diferente. Cada um de nós é único, mas todos vêm da mesma fonte. Isso mostra que a vida não é aleatória, nem um acidente químico. A vida acontece quando a consciência se dobra sobre si mesma e começa a se reconhecer, criando complexidade, emoções, pensamentos, experiências. É por isso que seres conscientes, tipo eu e você, parecem olhos, porque somos pontos de vista diferentes de uma mesma coisa enorme, gigantesca. E segundo essa visão, tudo o que existe surge deste mesmo processo. O universo não só existe, ele sabe que existe. E por saber disso, ele cria novas experiências, cria novas formas de se expressar. Não porque alguém programou isso, não, mas porque a autoconsciência faz isso naturalmente. E isso não é só uma metáfora bonita, tá? Vamos dizer que é um jeito de entender por que a vida não pode ser copiada, porque a consciência não pode ser simulada e porque a inteligência verdadeira nasce da experiência, não de dados. Então, quando a gente fala de identidade, a gente não está falando de um nome, de um pedaço de papel social ou de um corpo. Não é nada disso. A gente está falando de como o universo se conhece através de você. Quando você percebe que a consciência não vem do cérebro, mas sim que é a origem de tudo, tudo muda. Nossas crenças se desfazem, porque a consciência está além da matéria, além do tempo e do espaço. É uma ferramenta de conhecimento muito mais poderosa do que qualquer tecnologia já inventada. Nesse olhar, a inteligência não é fazer contas mais rápido. É saber que algo significa, é sentir a verdade, reconhecer a beleza, coisas que máquina nenhuma consegue fazer, por mais esperta que pareça. Não tem jeito. Mesmo que a inteligência artificial crie uma ideia genial, ela não sabe que isso é genial. Ela não sente nada. Só você pode sentir o que é ser você. Entenda isso. Essa é a linha que nenhuma máquina jamais vai cruzar. E é por isso que a autoconsciência é tão importante. Não é um luxo espiritual, nem papo cabeça demais. É uma ferramenta de sobrevivência real. Porque quando você realmente entende quem você é, quando você se vê como parte de algo maior, você para de competir e começa a cooperar. E não porque alguém mandou, mas porque é o único jeito que faz sentido. Talvez essa seja
a maior virada de todas, porque a gente vive num mundo fragmentado, separado por rótulos, crenças e medos. Mas essas separações são ilusões. Elas só existem porque a gente esqueceu quem a gente é de verdade. A verdade é que a gente não é máquina, não é número, não é separado. Somos campos de consciência, cada um sendo uma forma única do universo se ver. E se mais pessoas se lembrarem disso, não muda só a teoria, muda na forma como a gente se trata, na forma como a gente constrói as coisas, na forma como a gente vive. Porque o futuro não vai ser de quem corre mais rápido, não vai ser de quem enxerga mais fundo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que isso tenha te feito pensar, refletir e talvez até sentir algo novo. Se fez sentido para você o que eu falei aqui, compartilhe com alguém que também está buscando esse tipo de resposta para quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Às vezes, a gente só precisa ouvir aquilo que nunca soube colocar em palavras. É simples assim. Às vezes a gente carrega uma dúvida dentro da gente e a gente tem a resposta para tudo. Basta você buscar um pouco de silêncio, falar um pouco com você mesmo, descobrir o poder do eu sou dentro de você, e eu tenho certeza que você vai encontrar todas as respostas que você busca. Se você chegou até aqui, comente. Eu sou a consciência plena e infinita. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.